Glória a Deus. Você está feliz? Que bênção. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a tua palavra. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Amado, como é bom ser surpreendido por Deus. Quem aqui já foi surpreendido por Deus? Estava esperando algo e quando veio a manifestação, quando vem o milagre, quando vem a provisão de Deus, a gente fala: meu Deus, como o Senhor nos ama, como o Senhor tem cuidado de nós. Eu me lembro uma vez, nós tínhamos 3 empregos aqui, era um período que Deus estava trabalhando na minha vida e na vida da pastora. A pastora trabalhava na padaria, eu trabalhava de motorista na parte da manhã e ainda nós tínhamos ainda a locadora, que era o comércio. 3 fontes de renda. Foi o período que nós passamos fome. Eu lembro. Foi o período, meu amado, que nós tivemos mais necessidade na vida, foi nesse período. E eu me lembro, querido, que o nosso pastor, ele sempre passava na locadora na parte da tarde, e era de costume sempre convidar ele para tomar um café. Vamos tomar um café. E naquele dia eu o convidei sem saber que tinha acabado o café. E não só tinha acabado o café, mas tinha acabado o açúcar. E aí, quando eu entrei, eu não me atentei a esse detalhe. E quando eu falei para a Ju, falei: Ju, passa um café, né? Vamos tomar, o pastor está aqui. E ali caiu as vendas. E o pastor falou: mas o que está acontecendo? Aí ele levantou da mesa, ele abriu meu armário e veio aquele eco: vazio, zio, zio, zio. Amado, e ele saiu dali, ele deu um telefonema, saiu dali rapidinho. E coisa de 1h30 ele voltou e nós fomos surpreendidos com aquilo que nós fomos abençoados por Deus. Como que ele veio, mas amado, coisas assim que nós nem imaginávamos, né? De como Deus, ele cuida de nós. Então Deus, ele sempre, ele vai nos surpreender. Porque ele é o nosso Deus, ele cuida de nós, ele conhece as nossas carências. As nossas limitações, às vezes, que são poucas, nós que somos muito limitados, né? Nós pensamos, às vezes, muito pouco, mas Deus, ele sempre vai nos surpreender, amém? Glória a Deus. É muito bom ser surpreendido por Deus. O tema dessa manhã é: Deus sempre vai nos surpreender. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ver aqui que alguns pescadores foram surpresos. Eles ficaram surpresos com o milagre que Jesus operou naquele lugar. Lucas, capítulo 5, vamos ler do 1 em diante. Lucas, capítulo 5. Amém? Todos encontraram? O irmão vai estar colocando aqui. A Bíblia fala assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genarese, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu ali à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, isso vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, o filho de Zebedeu e sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês
serão pescadores de homem. Até aqui por enquanto. Amém, querido? Amado, essa passagem aqui é o chamado dos discípulos. Os 4 evangelhos vai narrar essa passagem. A única diferença é que outros 3 evangelhos, menos o de Lucas, o evangelho de Mateus, de Marcos e de João, vai narrar o chamado, e você, em todos eles, você vai encontrar essa frase aqui, ó: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homem. Porque ali, Jesus estava ali montando a sua equipe pastoral, estava ali chamando os seus discípulos para uma caminhada, para uma missão, para uma obra, né? Só o livro de Lucas aqui que ele vai narrar esse acontecimento. Por quê? Porque os outros evangelhos estão narrando o chamado. Lucas está narrando o acontecimento do dia, aquilo que aconteceu naquele momento. Os outros evangelhos, não é que eles estão errados, eles estão focados só no chamado dos discípulos. Então, se você for em João, em Mateus, em Marcos, você vai ver ali o chamado, Jesus ali chamando os discípulos. Mas Lucas aqui está narrando o que aconteceu naquele dia. Amém, querido? Até aí? Então, meu amado, é algo surpreendente. Por quê? Porque Lucas está narrando ali que Jesus aparece na beira da praia e uma multidão vem para ouvir a palavra do Senhor. E Jesus ali, meu amado, ele olha, ele observa os pescadores, e eles estavam lavando as suas redes, porque tinha terminado a jornada de trabalho deles. Eles eram pescadores e eles pescavam à noite. A Bíblia vai dizer ali, claro, que a noite toda eles pescaram. Então ali era jornada de trabalho, eles viviam da pesca, eles eram pescadores profissionais. Então eles conheciam aonde, eles sabiam os pontos certos, aonde dava peixe. Eu me lembro uma vez, nós estávamos em Santarém, e pescando, e pescador que não sabe pescar é uma lástima, viu, Toninho? Pelo amor de Deus. E nós estávamos ali, né? E aí o cara que estava no barco nós falou: aqui não dá peixe. Aí o cara falou: é que vocês não sabem pescar. Peixe aqui tem demais. Pô, já pensou? A gente está lá no rio Solimões. Olha só. Os caras de lá, os ribeirinhos, vivem da pesca. Você vai lá em Santarém, o comércio lá é peixe. Eles vivem daquilo. E nós ali, aventureiros, achando que o rio não dava peixe. Ele falou: não, é que vocês não sabem pescar. E aí eu me lembro, querido, que nós chegamos em determinado lugar, realmente nós não tínhamos pescado nada, e um dos rapazes lá falou: peraí que eu vou pegar um peixe, né? Vou pegar alguma coisa para a gente comer. E ele saiu assim, sozinho, entrou no meio do mato, e nós ficamos ali, os pastores conversando debaixo de uma árvore grande. Querido, não deu 40 minutos, Toninho, não deu 40 minutos. Ele veio com 2 peixão grandão, e ali já pôs em cima da coisa, já foi cortando, nós ficamos bobos. Aí ele falou assim: cara, comprar ele não tem, porque não tem mercado aqui. A única coisa que ele foi pescar. É que eles vivem, então eles sabem os pontos certos, eles sabem. Esses pescadores aqui foram isso. Eles sabiam, eles viviam da pesca. Tá? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega naquele local, eles estão ali enrolando as suas redes. Já tinha acabado a jornada de trabalho deles. E ali Jesus, meu amado, ele precisava alimentar o povo agora. Ele precisava agora pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia sabe, e Jesus sabia, meu amado, que a multidão estava comprimindo ele estava até difícil. Então o que ele faz? Ele sai ali do meio da multidão, sobe num dos barcos, se afasta um pouquinho, até porque naquela época não tinha microfone. Então as ondas, o vento ia ajudar ele a levar a palavra até as pessoas lá atrás. E a palavra de Deus ali vai sendo pregada naquele dia. A primeira coisa, meu amado, que nós aprendemos para viver a surpresa de Deus é ouvir a palavra do Senhor. A primeira coisa para ser surpreendido por Deus é dar ouvido à palavra do Senhor. Você pode ver, meu amado, que Jesus ali, ele estava preocupado em anunciar a palavra. O ministério de Jesus era alcançar as pessoas através da pregação da palavra. Os milagres vinham na consequência. Mas você pode ver que em todos os milagres, antes do milagre acontecer, Jesus ministrava a palavra ao povo. Então Jesus está ali, meu amado, ministrando a palavra. E a primeira coisa que eu aprendo
para sermos surpreendidos por Deus, é abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para a palavra de Deus. É abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer para nós. É abrir o nosso coração, meu amado, para a palavra. Por quê? Porque a nossa fé, meu amado, ela só vai crescer em nós mediante a palavra que nós vamos ouvir. É mediante a palavra que é a mensagem sendo anunciada, meu amado, que a fé ela vem no nosso coração. Romanos, capítulo 10, 17, fala, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, se eu preciso ser surpreendido por Deus, e eu quero ser surpreendido, porque eu preciso de um milagre, amém? Nós precisamos de uma intervenção divina. Essa semana nós falamos muito que milagre é o que? É uma intervenção divina. É uma manifestação da glória de Deus. É algo que muitas vezes, meu amado, não tem como se explicar. Como disse o nosso irmão Vandeir, milagre não se explica, milagre se vive. Então, nós precisamos desse milagre, mas a primeira coisa que eu e você temos que entender é que nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Você pode ver que Jesus ali, meu amado, ele observava tudo. Ele viu ali que a noite dos pescadores tinha sido frustrante. Ele não viu ali eles colhendo o peixe da madrugada. Ele viu ali que eles estavam lavando a rede para o próximo dia. Então Jesus está ali, Jesus ele se afasta, ele entra no barco e ele começa a anunciar a palavra do Senhor, e a palavra é pregada, e a palavra de Deus vai dizendo que ele fica ali, ele ministra a palavra do Senhor, as pessoas recebem a palavra dele. Então a primeira coisa que eu aprendo, que antes da provisão, que antes da manifestação, que antes do milagre, que antes da surpresa de Deus, eu tenho que abrir o meu coração para a palavra de Deus. Aprenda isso, querido. Aprenda a dar ouvido àquilo que o Deus fala conosco. Às vezes nós, meu amado, seguimos direção de tantas outras pessoas. Às vezes você recebe conselhos, e bons conselhos são bons. Eu mesmo aqui, meu amado, quantas vezes vocês sabem que eu saía daqui, ia lá com o pastor Joselito, para poder pegar alguns conselhos do que eu tinha que fazer, da forma, do jeito. E ele me passava as direções, eu vinha, fazia, e sempre deu certo. Por quê? Porque nós temos que estar sempre buscando uma direção de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela sempre vai trazer essa direção para a sua vida. A palavra de Deus, ela sempre vai trazer uma orientação na sua caminhada. A palavra de Deus, ela sempre vai te alimentar espiritualmente, para que você, meu amado, possa ter usufruir dessa intimidade com Deus. A palavra de Deus, ela vai gerar, ela vai criar, ela vai sustentar, ela vai nutrir a nossa fé todos os dias. Mas nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor. Amado, tem gente que ouve muito pouco a palavra do Senhor. Tem gente, meu amado, que ouve a palavra do Senhor só quando está na igreja, só no culto de quinta-feira, só no culto de domingo. E isso acaba sendo muitas vezes um erro da nossa parte. Porque se eu, meu amado, sou cristão, se eu sou um cidadão do céu, se eu sou movido pela presença de Deus, se eu sou testemunha de Jesus, meu amado, eu tenho que me alimentar da palavra do Senhor. Quantas pessoas que você encontra que elas são vazias, falam que vão na igreja, falam que servem a Deus, mas são vazias, não conseguem ter uma intimidade, não conseguem ter uma experiência, não conseguem contar nada. Sabe por quê? Porque falta a coisa mais importante, que é a palavra de Deus no coração. Então aprenda isso. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que para ser surpreendido por Deus, é justamente o que? Ouvir a palavra que Jesus estava ali ministrando. Jesus ali, ele se preocupou em primeiro pregar a palavra. Amém? Até aí? Amém. Glória a Deus. A segunda coisa, meu amado, que nós aprendemos aqui para ser surpreendido por Deus, é sair do raso. Olha aqui o versículo 4, quando ele fala assim, ó, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para as águas mais fundas. A segunda coisa que eu aprendo, para ter a manifestação da surpresa de Deus na minha vida, é sair de uma posição rasa com Deus. Quando está falando ali, sai do raso, vai para a profundidade. Muitas vezes nós temos que entender isso. É sair muitas vezes, meu amado, das nossas forças. É sair muitas vezes do nosso apoio.
É sair muitas vezes, meu amado, daquilo que eu acho que é, daquilo que eu penso que é. Você está entendendo? Para ir para uma dimensão aonde eu tenho que ficar na dependência de Deus. Quando ele fala assim, ó, sai, vamos mais para o fundo. Por quê, meu amado? Porque toda manifestação de Deus, todo agir de Deus é mais uma intimidade mais fundo com a pessoa. Então Jesus ali, ele acaba de ministrar e ele fala agora vem a parte melhor, né? Agora vem a parte, na verdade a parte melhor foi a palavra. Agora vem o que vai complementar tudo isso. Vamos sair aqui do raso. Vamos sair aqui do apoio dos nossos pés. Vamos para as águas profundas, porque as intimidades, a manifestação de Deus, ela acontece justamente quando nós somos mais profundos com Deus. Quantas pessoas hoje, meu amado, elas são abastecidas pelo milagre que outras pessoas viveram. E esquece, meu amado, que Deus também te ama e quer fazer milagre para que você também possa crescer. Eu conheço pessoas, meu amado, que elas só se alimentam só com aquilo que Deus fez na vida de outras pessoas. Mas na minha vida. Eu muitas vezes, meu amado, eu quero me alimentar daquilo que Deus fez na minha vida. Daquilo que Deus tem feito na minha vida. Daquilo que Deus tem agido na minha vida. Mas para isso acontecer, meu amado, eu tenho que ir para uma profundidade maior com Deus. Eu tenho que entender, querido, que na beira da praia eu estou apoiado nas minhas forças. Você lembra lá quando Ezequiel, quando ele vai falar que entrou no rio de Deus, andou 500 metros, né? A água dava no artelho, mais 500 no joelho, mais 500 nos lombos, e daqui a pouco já eram águas profundas que só se passava nado. Por quê? Porque enquanto estava ali nos pés, no joelho, estava se apoiado em si mesmo. As experiências profundas com Deus, nós vamos ter quando nós estamos na dependência de Deus. Você pode ver que Jesus, ele pegou os discípulos ali e falou para ele, ó, beleza, então agora vamos mais para o fundo. Por quê? Para vocês verem a surpresa de Deus na vida de vocês. O que nós aprendemos, querido? Que nós precisamos ter essas experiências com Deus. Experiência acontece em águas profundas, amém, querido? Experiência acontece em profundidade com Deus, em mergulhar mais em Deus. Às vezes, meu amado, nós vivemos tanto a correria do dia, nós vivemos tanto a correria da semana, nós temos a tendência de falar, o tempo está passando muito rápido. E está passando muito rápido, sim. As coisas estão acontecendo muito rápido. Mas muitas vezes nós caímos nesse momento que estamos vivendo e deixamos de nos aprofundar mais em Deus. A igreja do século XXI, meu amado, o que ela precisa é experiência com Deus, querido. A igreja do século XXI é uma das igrejas que eu entendo que deve ser das igrejas mais inteligentes, mais recursos tem para nós. Mas imagina o apóstolo Paulo com uma internet. Imagina o apóstolo Paulo, meu amado, podendo enviar e-mails. Meu amado, se aquele homem pregou para a Ásia Menor quase inteira, se aquele homem, meu amado, ali abriu várias igrejas, foi um canal tremendamente usado por Deus naquela época. Imagina se ele tem a tecnologia de hoje. Você está entendendo? Mas o que hoje tem faltado para a igreja do século XXI? Experiência com Deus, intimidade com Deus. Eu me lembro, querido, que olha, muito do que nós vivemos, grande parte, eu e a pastora, nós estamos aqui, eu acredito que os irmãos também, foi das grandes experiências que nós vivemos com Deus. Eu tenho grandes experiências quando eu ia para as vigílias à noite, quando nós passávamos ali horas orando, quantas coisas, quantas maravilhas a gente via acontecer. Aí você olha hoje para a igreja do século XXI, uma igreja que se ensina muito, se mostra muito. Hoje temos muito coach, hoje temos muito ensino, e eu não estou dispensando isso não, isso é muito bom para nós. Mas o que tem faltado hoje é pessoas que tenham experiência com Deus. Porque se você não tiver experiência com Deus, qualquer vento, meu amado, te derruba. Qualquer dificuldade, meu amado, te deixa você parado. Quantas pessoas a gente conhece, meu amado, que deixam de vir na igreja, que param de vir na igreja quando as lutas vêm.
Por quê? Porque não tem profundidade em Deus. Quantas coisas, meu amado, que as pessoas não conseguem se superar numa crise no casamento, nos relacionamentos às vezes familiares, numa vida financeira destruída, numa vida espiritual abatida. Quantas pessoas deixam de ganhar por faltar profundidade, por faltar conhecimento, por faltar busca, por estar com Deus, meu amado. Você está entendendo? Se nós somos cristãos, queridos, se há uma eternidade nos esperando, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Senão, eu volto a falar aquela frase, o céu vai ser muito chato para você, querido. O céu vai ser chato se nós não aprendemos a adorarmos aqui, se nós não aprendemos a buscar a palavra do Senhor, a viver a palavra do Senhor. Então nós precisamos, meu amado, sair do raso, amém? Ir para as águas profundas, amém? Se queremos, meu amado, viver essa provisão, nós temos que buscar Deus mais profundamente. Nós temos que buscar Deus. Águas profundas nos deixa na dependência de Deus. Águas profundas nos faz confiar em Deus. Águas profundas coloca a nossa fé, meu amado, em prática. Mas é nas águas profundas. Não é na força do seu braço. Não é naquilo que você acha que pode fazer. Porque nós temos a tendência, meu amado, de estar no controle de todas as coisas. Você pode ver, querido, quando vem as lutas, você quer ficar agarrando elas até o último momento. E Deus fala aqui, ó, daqui, eu vou te ajudar, dá esse fardo aqui. E você, não, eu consigo, Jesus, pode deixar, mas seu fardo é pesado. Não, Jesus, mas eu consigo. E você vai indo até uma hora que você se rende. É nessa hora que nós nos rendemos, que nós conseguimos sentir a manifestação da glória de Deus sobre nós. Quando nós nos rendemos, amém? Quando nós saímos do nosso apoio, quando nós saímos do nosso achismo, daquilo que nós pensamos, daquilo que eu acho que eu posso fazer, daquilo que eu entendo que é da forma que eu quero fazer. Querido, tem que ser da forma que Deus quer para nós. A palavra nos direciona a isso. Tem que ser do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu quero. Você lembra quinta-feira e quarta-feira, quando nós ministramos uma palavra, que o milagre de Deus, ele vem pela vontade de Deus. É a vontade de Deus que manifesta o milagre. Não é, meu amado, eu quero um milagre, mas é a vontade de Deus que vai manifestar esse milagre. É Ele que vai fazer o milagre. Então eu preciso confiar no Senhor. Em Jeremias fala, né, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17,5, viu? O Hernando já queria procurar. Jeremias 17,5 fala, maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço, que confia em si mesmo. Quantos lábios, meu amado, estão à deriva? Quantos lábios, meu amado, estão em rota de colisão? Por quê? Porque você está no controle, porque a pessoa está no controle, porque a pessoa acha que é do jeito dele. E eu te dou aqui uma notícia nessa manhã. Se você quer ser surpreendido por Deus, entenda que você tem que ir para a profundidade com Deus, a confiar em Deus, a viver na presença de Deus, a confiar na presença do Senhor. Amém? Aí no mesmo capítulo de Ezequiel, aí se você for no capítulo 7, fala, bendito o homem que confia no Senhor. O mesmo contraste do maldito que confia em si mesmo, o 7 vai dizer, bendito, bem-aventurado, vencedor, é aquele que confia no Senhor. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Então a surpresa vem ouvindo a palavra, a surpresa vem quando eu me vou mais na profundidade com Deus. É dessa forma que nós somos surpreendidos por Deus. Amém? A terceira coisa que nós aprendemos aqui, meu amado, que para mim ser surpreendido com Deus, eu tenho que aprender a vencer, a superar os fracassos. Eu só vou conseguir ser surpreendido por Deus se eu entender que eu tenho que superar os fracassos. Porque o fracasso, ele abre a porta para ficar murmurando, para ficar reclamando. Você está entendendo? Olha aqui, o versículo 5, fala justamente isso aqui. Fala, Simão respondeu, mestre, estamos a noite inteira e nada pegamos aqui. Para ele foi uma noite de fracasso. Para ele foi uma noite improdutiva. Para ele foi uma noite, meu amado, aonde ele não conseguiu ver o fruto do seu suor do trabalho.
Para ele foi uma noite que ele ia voltar para casa e falar, ó, não tem comida hoje não, acabou, não teve nada, foi difícil, não pegamos nada, vê o que sobrou de ontem aí e faz para hoje. Era mais um dia de fracasso, né, na empresa ali desses pescadores. Aqui era uma empresa de pesca. Aqui vai dizer aqui que Tiago, João e Zebedeu, eles eram sócios com Simão Pedro. Havia ali, eles viviam daquilo. As pessoas estavam esperando ele chegar com a mercadoria, para que o mercado daquele local ali circulasse. Mas aquela noite foi uma noite de fracasso. Foi uma noite onde nada se rendeu. Amado, como é duro você empenhar esforço, dedicação, tempo, e você não conseguir ver o resultado daquilo. Qual é a tendência? Achar que nós não valemos nada. E ainda nós temos um inimigo, amado, em comum, que ele fica gritando, você não vale nada, você não chega a lugar nenhum, você não vai vencer em nada. Você está entendendo? Então, a terceira coisa que se eu quero ser surpreendido por Deus, eu tenho que aprender a superar os fracassos. Porque o fracasso, meu amado, ele vai aprisionar as pessoas. Quantas pessoas hoje estão presas porque um dia fracassaram? Quantas pessoas hoje têm medo de dar um passo porque um dia fracassaram? Porque um dia tem um histórico de uma história que não deu certo, que não rendeu, que foi um fiasco. Quantas histórias nós conhecemos dessa forma? O fracasso, meu amado, ele faz nos desistir da nossa esperança. Quando as pessoas, às vezes, elas fracassam em determinada área, o fracasso ele vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a esperança naquilo ali. Meu amado, eu vou te falar, o diabo, ele faz de tudo para que você fracasse na vida. Porque ele sabe que se você fracassar, você vai muitas vezes querer culpar Deus. As pessoas, quando elas fracassam, muitas vezes, raramente, ela assume. É mais fácil atribuir. Ah, eu não consegui por causa disso. Eu não consegui por causa daquilo ali. Ó, eu errei por causa disso. Isso aí nós herdamos lá de Adão, lá no Jardim do Éden. Né? Não, foi a mulher que o Senhor me deu, não me pedi. Ela que comeu o fruto aí. Não. A mulher, não, foi a serpente que o Senhor deixou ela vir conversar comigo. Você está entendendo? E nós temos essa tendência. Então, querido, se você quer ser surpreendido por Deus, se você está precisando da provisão, eu vejo aqui uma provisão. Deus trouxe algo ali, meu amado, que foi formidável naquele momento ali. Mas o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que viver esse momento. Foi que Pedro falou aqui, Senhor, eu tivemos uma noite fracassada. Eu sou pescador. O que Pedro estava tentando explicar para Jesus, eu sou pescador, eu vivo disso. Eu sei onde dar os peixes. Você está entendendo? Então, o que ele fala aqui, Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira, não foi fácil essa noite. Eu estou cansado. Eu quero ir para casa, esquecer esse dia e voltar aqui para ver se amanhã é melhor. Então, querido, se você quer ser surpreendido por Deus, aprenda a não viver preso no fracasso. Fracassou, meu amado? Levanta. Continua focando em Deus. Procura, meu amado, é lógico, nós temos que procurar aonde estamos errando, por que estamos errando, qual é a forma do nosso erro. Então nós temos sim que buscarmos mesmo ajuda, entendeu? Mas não deixe o fracasso te aprisionar, querido. Não deixe o fracasso parar. O resultado do fracasso é esgotamento na força, é tempo perdido, é enfraquecer a nossa esperança. Você está entendendo? Quantos casamentos hoje aí estão terminando porque perderam a força de lutar? Porque a gente sabe que casamento é um desafio. Mas quantos hoje desistiram das suas vidas conjugais porque perderam a força de lutar? Por quê? Porque estão fracassando em alguma área, você está entendendo? E não tem mais força para lutar naquilo ali, e o casamento se desfaz.
Quantas famílias hoje, meu amado, estão sendo destruídas porque perderam a esperança na família. Perderam a esperança, porque nós projetamos um sonho para a nossa família. Amém? Quando você casa com uma pessoa, quando nós vamos casar, você vai casar com sonhos. São sonhos ali, meu amado, que estão se unindo. São sonhos. Agora, sonhos, eles só vão ser realizados se eu colocar eles em prática, se eles viver esses sonhos. Porque sonho por sonho vai ficar engavetado. Você está entendendo? E quantas pessoas, quantas famílias hoje, meu amado, perderam a esperança de sonhar. Não vai dar mais certo, não. Quantos projetos na vida dos nossos filhos, perdemos a esperança, por quê? Por causa dos fracassos, por causa das lutas, por causa da dificuldade. Você está entendendo, querido? Então nós precisamos aprender, se nós queremos viver a dependência e ser surpreendido por Deus, da manifestação de Deus, eu preciso aprender a superar o fracasso, amém? Aprenda a superar o fracasso, amado. Faça igual o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3:13 fala assim: irmão, não pensa que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Você quer ver, você quer ver um diagnóstico para vencer o fracasso? É você esquecer e avançar. Não deu certo hoje, mas continua. Não perca a esperança. Você está vendo hoje, muitas vezes os seus olhos hoje estão vendo algo que está à vontade de parar, de chutar o balde, mas não, começa a olhar pela ótica da palavra. Deus vai mudar, Deus vai fazer, as coisas vão acontecer, eu creio nisso, há o mover de Deus, eu não vou ficar preso no fracasso. Se até agora não deu certo, porque Deus tem um tempo certo na minha vida, vai se alimentando disso, querido. Mas não se entrega, não fica preso porque não deu certo. Você está entendendo? Continue buscando, Deus vai fazer, Agora tudo nós temos que ir, que? Perseverança. Você quer ver, meu amado, algo que vai na contramão do fracasso? Perseverança. E nisso eu tenho falhado, viu, pastor? Fui tentar pegar o violão, meu amado, o pastor aqui me ajudou, passou umas notas. Meu Deus do céu, mas olha, aquilo ali parece inglês, cara. Jesus do céu. Lando, não é fácil não, cara. Não é fácil, não. Eu admiro mesmo, mas é perseverança, querido. É perseverança. Amém? Glória a Deus. Então eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que sair do raso e eu tenho que superar o fracasso. A quarta coisa, meu amado, é ser guiado pela direção de Deus. Olha o versículo 5 que ele fala. Fala assim, Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, porque és tu quem está dizendo, isso vou lançar às redes. Então, se eu quero ser surpreendido por Deus, aprenda a ser direcionado por aquilo que Deus está direcionando na sua vida. Aprenda a ser guiado pela palavra de Deus. Aprenda, meu amado, aprenda a receber a direção de Deus. Agora, a chave para andar pela palavra de Deus chama-se obediência. Obediência. E às vezes, meu amado, há momento que obedecer vai doer. Obedecer vai trazer perdas. Obedecer muitas vezes vai trazer tristeza. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Se é uma direção de Deus, você pode ver que o final disso é vitória e pura vitória na sua vida. Mas nós temos que obedecer. Obedecer a direção de Deus. O que Pedro fez ali? Ele superou o fracasso. Legal, não pegamos nada, mas vamos fazer de novo. É o Senhor que está mandando, a direção está vindo agora, então vamos lá. O povo já ouviu a palavra, né? O povo já ouviu a palavra, nós já saímos lá do raso agora, estamos aqui nas águas mais profundas, e nós vamos agora obedecer essa direção que o Senhor tem nos dado. É dessa forma, querido. Aprenda a andar pela direção de Deus. Aprenda a andar pela direção de Deus. Amém, querido? A direção de Deus, meu amado, é algo formidável na nossa vida. Deus sempre quer o nosso melhor, amém? Deus sempre vai querer o seu melhor. Deus sempre, meu amado, Ele vai trazer, Ele vai nos surpreender, porque Ele nos ama. Mas eu tenho que aprender a andar pela direção de Deus. Quantos de nós aqui queremos andar pela direção, muitas vezes errada? Eu mesmo, querido.
Quantas vezes vi uma direção, na época do G12, que tinha um discipulado, do G12, depois o MDA foi diferente, mas no discipulado do G12, o pastor passava algumas direções para nós, e muitas vezes eu falava, achava, isso aqui isso aqui eu vou fazer, vai fazer eu perder, isso aqui eu vou, né, vai ficar ruim, mas era a direção de Deus, e às vezes não obedecia, o que eu fazia? Colhia maus frutos. Quantos frutos amargos nós colhíamos por não obedecer à palavra do Senhor? Nós temos que aprender a andar pela direção da palavra de Deus, amém? Eu vejo essa passagem aqui agora de João 21. Os discípulos estavam ali tristes, estavam vivendo luto, Jesus tinha sido crucificado, eles estavam com medo, porque agora o mestre não estava mais com eles. O que Pedro falou? Mesmo Pedro aqui, eu vou pescar. O que os discípulos falaram? Vamos junto. A Bíblia fala que aquela noite nada pegaram de novo, olha só. Aí lá da praia eles ouviram uma direção, joga a rede do lado direito. Acho que lá dentro do barco falou, cara, nós jogamos a rede aqui a noite toda em volta de tudo aqui, não pegamos nada. Agora tem um lá gritando para jogar a rede do lado direito. Mas aí eles reconheciam que aquela voz, aquela direção era diferenciada. E a Bíblia fala que quando eles lançaram a rede, eles cataram 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Por quê? Porque ouviram a direção de Deus. Amado, quantas vitórias você pode contar quando você obedeceu a direção de Deus? Mas quantas tristezas, muitas vezes, nós temos para contar quando nós desobedecemos a direção de Deus. Então aprenda, querido, a obedecer a direção da palavra. Seja guiado pela palavra de Deus, amém? Deus, ele vai sempre trazer a melhor direção para a sua vida. Salmo 119, né, eu gosto muito desse versículo, fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui está falando, essa luz, essa lâmpada aqui, ela revela, ela traz uma revelação na minha caminhada e vai trazer uma claridade onde eu tenho que andar, com a revelação da palavra de Deus. Você está entendendo? Porque a palavra ela vai desvendando, ela vai tirando aquilo que é obscuro, para nós podermos andarmos em claridade com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E por último, querido, Deus sempre vai nos surpreender. Olha o versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinal aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Olha o 9 agora. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pescaria que havia feito. Aqui veio a surpresa de Deus. Eles não estavam esperando. Eles não estavam. Mas eles obedeceram a direção da palavra. Eles saíram do raso. Você está entendendo? Eles saíram do raso. Eles se superaram no fracasso. Você está entendendo? E aí, meu amado, eles foram guiados pela palavra do Senhor. A palavra fala que Deus o surpreendeu. Houve uma pesca maravilhosa. Deus, meu amado, entenda uma coisa. Deus não perdeu o controle de nada, amém? Pastor, mas tem tanta coisa acontecendo. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo ainda está no controle. Tudo ainda, meu amado, está no controle de Deus. E Deus sabe o melhor para nós. Ele não perdeu o controle, Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Amém, querido? Então, aprenda, querido, aprenda mesmo a viver essa surpresa de Deus. Eu acho legal aqui, meu amado, que você viu que quando eles receberam aquela maravilha, eles compartilharam aquilo ali. O que ele falou? Chama outros barcos lá, vamos encher, olha quanto peixe, as redes estão, né, cheias. Né? Houve ali, eles aprenderam a compartilhar daquela provisão que Deus trouxe naquele momento. Isso aqui traz o quê? Nós aprendemos a ter um coração grato, a ter um coração que compartilha, a um coração que, né, ajudador. Isso aqui nós aprendemos com o Senhor. Amém, querido? Tenha sempre mesmo esse coração grato. E aprenda a viver as surpresas de Deus. Aprenda, compartilhe isso.
Quando Deus fizer um milagre na sua vida, compartilhe isso, para que as pessoas possam ser edificadas. Quando Deus, meu amado, fazer algo maravilhoso na sua vida, conte para as pessoas. Fala para as pessoas do tamanho do seu Deus, da manifestação do seu Deus, da alegria que você tem de servir a esse Deus. É isso que nós precisamos. Não é só guardar para nós, não. Você está entendendo? Ali, meu amado, eles compartilharam aquele momento ali. Eles mandaram chamar os outros barcos. Opa, vamos, olha que momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Para quê, meu amado? Para que todos ali usufruíssem dessa manifestação da glória de Deus. Amém? Nós precisamos aprender isso. Glória a Deus. Então eu preciso ouvir a palavra e abrir meu coração. Eu preciso ir para mais profundo com Deus. Eu preciso, meu amado, a superar, vencer os momentos de fracasso. Porque o momento de fracasso sempre vai fazer eu querer andar para trás. Mas superar ele. Eu preciso, meu amado, a entender. E eu preciso, querido, a ser guiado pela palavra de Deus. Eu preciso aprender a viver a surpresa de Deus todos os dias. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Hoje é um culto de missões, diferenciado em algumas áreas, mas é um culto de missões. Eu vejo aqui, meu amado, essa passagem é algo nos ensinando muitas coisas, mas o que mais eu gostei aqui desses ensinos foi justamente o momento que eles viveram essa surpresa de Deus. E que eles compartilharam dessa surpresa de Deus. Nós precisamos ter um coração grato, querido. Por que o Senhor quer te levar para as águas profundas? Por que o Senhor quer fazer você superar os obstáculos, vencer os fracassos? Porque o Senhor quer que você seja guiado pela palavra de Deus. Para nós aprendermos a compartilharmos as nossas experiências e as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Os milagres acontecem na vida daqueles que vivem em águas profundas. Mas as pessoas do raso precisam saber daquilo que Deus tem feito na sua vida em águas profundas. Você tem vivido momentos preciosos com Deus. Mas tem pessoas lá fora, querido, que só acredita que Deus existe, mas não sabe do poder, da imensidão de Deus sobre as nossas vidas. Você já é salvo em Cristo Jesus. As pessoas lá fora, meu amado, nem sabem porque que Jesus morreu na cruz. Então nós precisamos aprender, querido, que se Deus está nos levando a ter experiência e sermos surpreendidos nas experiências que Deus tem nos levado, é para que as pessoas possam ver Jesus brilhando em nós. O maior desejo de Deus, meu amado, é que as pessoas olhem para você e consigam enxergar Jesus em você. Que as pessoas possam olhar para você e consigam enxergar e consigam sentir o amor de Deus pela vida das pessoas através da sua vida. Aprenda a ter um coração grato. Aprenda a ter um coração, meu amado, que compartilha, um coração que ajuda. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos fazer missões? Sim. Missões é muito importante. Mas o fruto, meu amado, do agir de Deus na minha oferta em missões é ter um coração grato. Porque Deus, ele não precisa, Deus não quer troca com ninguém. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Deus, ele quer ver gratidão no nosso coração. Quem sabe nesta manhã você precisa entender que você precisa abrir o seu coração para a palavra de Deus. Quem sabe nessa manhã você precisa entender que você anda muito se apoiando nas suas forças. Que você precisa depender um pouco mais de Deus. Quem sabe nesta manhã você precisa romper com o passado, com o fracasso, com aquilo que não deu certo, com as coisas ruins, com o resultado ruim. Quem sabe nesta manhã você precisa pedir perdão a Deus, porque muitas vezes no fracasso nós murmuramos, reclamamos,
achamos que Deus não está nos olhando, não nos vê. E eu falo que você é especial, que Deus te ama do jeito que você está. Ele só não quer que você fique desse jeito. Por isso Ele quer investir para que você melhore, para que você cresça, para que você amadureça, para que você tenha experiência com Ele. Quem sabe nessa manhã nós precisamos disso. Quem sabe nesta manhã, meu amado, nós precisamos abrir o nosso coração para sermos direcionados. Deus tem uma direção excelente para a minha vida, para a minha família. Deus tem uma direção para a minha família. Eu preciso entender qual é essa direção, ouvir essa voz audível. Quem sabe nesta manhã, meu amado, eu preciso aprender a viver a surpresa de Deus. As pessoas precisam saber, querido. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nesta manhã, meu Pai, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, que falou aos nossos corações, ó Deus. Pai, nesta manhã, meu Pai amado, o Senhor nos direciona às águas profundas. Pai, nesta manhã, o Senhor nos direciona, meu Pai amado, a experiências profundas. Por quê? Porque há lutas, há dificuldades, ó Deus. Mas as experiências, meu Pai amado, as experiências contigo que nos faz ficar firme. As experiências contigo que nos faz não abandonar o caminho, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos faz, ó Deus amado, a vencer com o fracasso. Nos faz a vencer, meu Pai amado. Nos faz a romper, meu Pai amado, com o fracasso nesta manhã, ó Deus. Pai, Espírito Santo, visita a Tua igreja, visita os corações. Traga o mover, o poder do Teu Espírito sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Há uma provisão de Deus para você, querido. Há uma provisão de Deus. Aquilo que você deu como perda, como fracasso, como tempo perdido, Deus manda te dizer que há uma provisão de Deus preparada para o seu coração. Os passos são esse. Os passos são esse. Deus, meu amado, Ele anseia em fazer, mas os passos são esse. Vai para a experiência profunda. Rompe com o passado. Aprenda a direção de Deus. E viva. Seja surpreso. Se surpreenda com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu profetizo nessa semana o mover de Deus sobre a sua casa. Eu profetizo, meu Pai amado, em nome de Jesus, as mãos de Deus sobre a despensa. Meu Pai, multiplicar a provisão sobre a sua casa pelo poder do nome de Jesus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir.